Boa noite, povo de Deus. Paz do Senhor, igreja, amém? Pode se assentar, os irmãos. Eu quero aproveitar esse ensejo, em primeiro lugar, magnificar e louvar o nome do Senhor por mais esta oportunidade de ocupar esta tribuna sagrada para verbalizar a palavra do Senhor, que é digna de toda a aceitação. Antes de ministrar a palavra do Senhor, eu estou com a incumbência de impulsionar você a ser um semeador na casa de Deus. Você vai semear a tua oferta na casa de Deus. A oferta é uma semente. Existem vários segredos para um semeador. Existe uma lei que rege o mundo espiritual, que chama a lei da semeadura. Qual é o nome? A lei da semeadura, ela é livre. Cada um planta o quanto quiser, mas na hora de colher, ela é estreita. Por quê? Porque você só colhe aquilo que você plantou. O plantio é opcional, a opção é tua. Agora a colheita é obrigatória, você tem que colher. Então toda vez que você planta uma semente, uma oferta no altar de Deus, automaticamente você está preparando o teu coração para receber a bondade de Deus, que é a colheita desejada da tua alma. De repente você traz uma oferta aqui no altar, Deus não te devolve da mesma forma que você espera, em dobro, falando de valores. Deus te devolve isso em saúde. Quanto é que vale a tua saúde? Remédio está à venda em qualquer farmácia, em qualquer drogaria. Mas saúde não, saúde é só Deus quem dá. De repente você semeia uma semente, uma oferta, Deus te dá um livramento de morte. Quanto vale um livramento de morte? Quanto você pagaria para não enterrar um teu filho? Quanto você pagaria para não ficar no hospital como acompanhante de alguém que você ama, alguém que fique entre a vida e a morte? Então é assim, o reino de Deus funciona dessa forma. Ele só faz, ou seja, ele só reage o que nós fazemos aqui. Se você plantar, você vai colher. Vamos aproveitar esse momento então. Eu quero que você pegue a tua oferta. Já está ali o QR Code da igreja. Semeie nesta obra, a terra é fértil. Eu tenho certeza que você vai ser contemplado pelo céu. As irmãs vão passar agora. Eu quero já, enquanto vai passando aí, você vai ofertando, quero agradecer a Deus uma vez mais pela vida do nosso pastor Altair. Tem sido um pai espiritual, pastora Marisa. Deus abençoe a vida do pastor Jean, que me chamou para essa missão, para essa segunda-feira, segunda de primeira. Aqui é segunda-feira. Tem pessoas que denominam e classificam a segunda-feira como segunda brava. A pessoa fala, no domingo é o primeiro dia da semana. Aí fala, amanhã é segunda brava. Eu falo, não, irmão, é segunda abençoada. É o segundo dia da semana. Segunda abençoada. É o dia em que Deus escolheu para marcar a tua vida, para tatuar a sua alma, para você nunca mais esquecer nem deste dia e muito menos desta data. Quero louvar a Deus pela vida dos intercessores, das intercessoras, das irmãs do louvor, da equipe de louvor. Está uma bênção hoje. Falei para o pastor Jean, rapaz, eles estão uma equipe pesada hoje, hein? Glória a Deus, hein? Deus seja louvado. Você que trouxe a Bíblia Sagrada aí, está preparado? Quantos estão desejosos em ouvir uma palavra de Deus? Livro do profeta Daniel, capítulo de número 6. De antemão já quero vos precaver, não serei extenso, não vou me estender na exposição da palavra, mas eu vou entregar tudo que Deus depositou no meu coração. Vou entregar o pacote completo. Daniel, capítulo de número 6, nós vamos ler alguns versículos. Se a irmã puder jogar aqui no reto projetor, projetar para nós aqui, fica bom. Enquanto isso eu vou lendo. A partir do versículo 1, nós vamos abordar alguns versículos, assim está escrito. E pareceu bem ao rei Dário constituir sobre o reino 120 presidentes. Quantos presidentes? Quantos? 120. Que estivessem sobre todo o reino.
e sobre eles 3 príncipes. Quantos príncipes? 3 príncipes, do qual Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituir sobre todo o reino. Daniel era diferenciado, né, irmão? Versículo 4. Então os príncipes e os presidentes procuraram achar uma ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era o quê? Ele era o quê? Ele era fiel a Deus. Aleluia, meu Jesus. Ele era fiel. Bendito seja Deus. Vamos saltar para o versículo 10. Então Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou na sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para as bandas de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, versículo 11, aqueles homens foram juntos e acharam Daniel fazendo o quê? O que Daniel estava fazendo? Acharam Daniel orando. Aleluia. Oh, meu Deus. Acharam Daniel orando. Só até aí, amém? Redobra a tua atenção para o altar e ouça atentamente o que Deus deseja vos falar, usando a minha fraca pessoa, através da instrumentalidade dos meus lábios. Eu quero ser útil para o reino de Deus esta noite e fiel nessa mensagem. Nós vamos dar um tema para esta mensagem que segue da seguinte forma: nunca estamos mais perto da vitória do que nos momentos de maior derrota. Fala para alguém aí: nunca estamos tão perto da vitória quanto nos momentos de maiores derrotas. Fala, quando tudo parece perdido. Fala, quando tudo parece perdido, aí é o momento em que Deus aparece. Por que Deus aparece? Quando você ora. Quando você ora, você mexe com os céus. O texto que nós lemos aqui está inserido no livro do profeta Daniel. O livro do profeta Daniel, assim como o livro de Ezequiel e Zacarias, são livros que contêm um cunho teológico e são ligados ao livro do Apocalipse. A palavra Apocalipse significa revelação. Esses livros contêm profecias que vão se cumprir em um tempo vindouro, em um futuro bem perto. Mas o capítulo de número 6 mostra o servo de Deus, cujo nome é Daniel, sendo constituído como príncipe, conselheiro e destacado entre 122 homens. Daniel, ele possuía um espírito de excelência. Daniel era fiel ao Deus dos céus. Eu nem vou perguntar se tu és fiel a Deus, mas Daniel era fiel ao Senhor, até nos mínimos detalhes. E o rei pensava em constituir Daniel sobre todo o reino. Por quê? Porque Daniel foi conselheiro de 4 reis: rei Beltesazar, rei Sírio, Nabucodonosor e rei Dário, do capítulo 6. Daniel era um conselheiro, e os conselhos de Daniel eram conselhos que faziam o reinado caminhar para frente e prosperar sobremaneira. Daniel tinha um poder espiritual de discernir sonhos e trazer a revelação para o presente de coisas que iriam acontecer no futuro. Por isso o rei queria colocar Daniel sobre os outros, sobre 120 homens e mais 2 príncipes, do qual ele era um. 120 governador e 3 príncipes. Daniel era príncipe. O rei pensava em subir ele de cargo, em colocar ele em um lugar elevado. Redobre a tua atenção: quanto mais alto é o lugar que Deus te colocar, maior vai ser a pressão. Deus já está falando com alguém aqui.
Quanto mais alto você quer chegar, maior vai ser a pressão por causa da altitude. Então houve uma conspiração. Eu já quero te precaver e te preparar para você, que Deus vai te levar em lugares altos. No Salmo 91 tem uma expressão assim: o Senhor Deus dizendo: te colocarei em um alto retiro, porque conheceu o quê? O meu nome. Deus não te chamou para estar por baixo, Deus te chamou para estar por cima. Mas há um processo, pastor Jean, de nivelação. Para Deus te colocar nesse nível, Ele te prepara. E Deus preparou Daniel como? Através da oração. Além de ser fiel, de ter um espírito de excelência, Daniel era um orador. O texto sagrado nos mostra que Daniel orava 3 vezes ao dia. Agora eu pergunto: quantas vezes você ora por dia? Daniel orava 3 vezes. Exemplo: Davi orava 7 vezes por dia. Elias também, 7 e até mais de 7 vezes a mesma oração. Essa é a oração que mexe com o céu. Eles cultivavam a oração. Eles tinham rotina espiritual. Deus está falando com alguém aqui esta hora. Na subdegevácia. Rotina espiritual. Ele desfrutava de um relacionamento com Deus através da oração. E era de joelhos no chão. É de joelhos que você vai vencer, como diz a letra da canção. É de joelhos que você vai conquistar. Eu estou falando para alguém que o Espírito da revelação falou agora ao meu espírito, que parece que a sua oração não está atravessando o teto, parece que o céu está de bronze, mas manda dizer o Senhor: os ouvidos dele não está gravado e nem tampado para que não te ouça. A tua oração foi assunta aos céus, foi ouvida por Deus, e Deus vai responder à altura a tua oração. Não pare de orar. Quando aqueles 120 homens e mais 2 príncipes, 122, souberam que o rei estava prestes a exaltar Daniel, a abençoar Daniel, eles conspiravam. É um espírito de conspiração. O espírito da conspiração, ele é ardiloso. Ele sempre te ataca primeiro. Isso já é para te preparar, porque antes da bênção que Deus vai te entregar, vai haver uma conspiração, vai surgir perseguição. Ele te ataca primeiro, para que quando você se defender, fique uma pulga atrás da orelha de todas as pessoas que estão à tua volta. Por que ele se defendeu agora? Por que ele não falou antes? Só não falou antes porque estava orando, falando para Deus. Esse espírito que está nesses 120 homens, ele vende a imagem do orador para as pessoas. Ele fala, ele ora, mas não é tudo isso. Ela vai na igreja, ela é fiel nos dízimos e na oferta, mas ela não é tudo isso que aparenta ser. Esse espírito vende a imagem da pessoa para outras pessoas. E eles fizeram uma escritura, um edito real, e levaram diante do rei, e aquilo mexeu com o ego do rei. Eles fizeram um edito que por um espaço de 30 dias, quantos dias? Quantos dias, igreja? Aproximadamente 1 mês, 30 dias. Ninguém poderia fazer orações e nem petições a Deus algum, porque lá na Babilônia, onde Daniel estava exiliado de sua pátria, haviam vários deuses. Ninguém poderia fazer petição alguma a não ser o rei. O rei achou aquilo o máximo, falou, só pode pedir para mim agora, então ninguém vai poder orar. Quando Daniel soube que o rei havia assinado aquele decreto, e a pessoa que violasse o decreto do rei pagaria com a própria vida, pena de morte, Daniel fez olho de desdém. Daniel não quis nem saber. Daniel entrou na sua casa e havia um quarto com as janelas abertas para a banda de Jerusalém. Olha a visão, para as bandas de Jerusalém, olhando para o alvo, focado estava o profeta Daniel.
E Daniel se colocou de joelhos. Lá vai uma palavra profética, levante a tua mão agora. Com a velocidade que o diabo tem de usar pessoas para tentar prejudicar e lutar contra o bom resultado que você busca, com a velocidade que os inimigos têm, jamais ele vai te alcançar você de joelhos. De joelho você chega primeiro. Daniel está orando, automaticamente ele quebrou o edito real. E ele vai pagar com a própria vida. Quem violasse o decreto seria lançado na cova dos leões. Se fosse na América do Norte, cadeira elétrica, injeção letal, paredão de fuzilamento. Como que era na Babilônia, a pena de morte era a cova dos leões. E os homens acharam Daniel orando. Ele estava fazendo o quê? Ô igreja boa de pregar. O maior perigo nessa vida, deixa eu falar isso para os irmãos que nos acompanham pelas redes sociais. O maior perigo nessa vida é você estar pensando ou falando mal de alguém e esse alguém está de joelho orando por você. Toma cuidado. Isso é perigoso. Tem crente que ora demais. Eu chamo isso de crente perigoso. Vou repetir, o maior perigo nessa vida é você estar pensando ou falando mal de alguém e esse alguém está de joelho orando por você. Diga para alguém que está do teu lado, toma cuidado, teu nome está na oração. Fala. Tem alguém orando por você, fala para ele, fala para ela. Tem alguém orando por você. Acharam Daniel orando. E Daniel é levado até a corte real e o rei não pode voltar atrás do edito. O rei tem que cumprir a palavra que foi dada. E Daniel é levado aonde? A cova dos... Olha que situação. Eu perguntei para Deus. Irmão Denis, eu perguntei para Deus, por que o Senhor não livrou Daniel da cova dos leões? Orador, rotina espiritual, 3 vezes ao dia, fiel, espírito excelente, conselheiro de vários reis. O currículo do homem é impecável. O currículo dele é pesado. Por que o Senhor não livrou ele? E Deus falou comigo, pastor Jean, que existem coisas que você tem que passar e ninguém vai passar no teu lugar. Existem coisas que Deus vai permitir, situações para te levar você a um nível maior. Eu vou falar. Deus livrou Daniel da cova dos leões? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Não o livrou. Ele é lançado na cova dos leões. E uma grande multidão veio assistir, como se fosse um espetáculo, uma apresentação, um fim de um profeta, de um servo de Deus. Parece o fim perto do fim. Tem situação que Deus, Ele não vai te livrar. Ele vai usar a situação para mostrar para você em quem você tem crido. Não pegou? Não pegou? Lá vai. Talvez Deus não mude a tua situação, mas Ele usa a situação para mudar você. Para que isso, profeta? Atalaia, por que isso na minha vida? Lá vai. Para você parar de viver de experiência dos outros. Deus quer que você tenha a sua própria experiência com Ele. Para que isso? Para você ter no mínimo um testemunho de vitória para contar. Levante a tua mão. Essa semana é semana de resultado. Você vai contar o teu testemunho, mas você vai passar pelo que você tem que passar. Não tem dublê, não tem ator, ninguém vai no teu lugar. É você que vai descer lá na cova dos leões. Eu posso até orar por você, mas quem vai é você. Quem vai somos nós. Eu vou. Você tem que passar, você que vai passar. Pare de ter dó de você mesmo. Pare de sentir pena de você. Um dia um irmão da igreja, não posso falar quem, falou, coitado do pastor. Falei, coitado do diabo, irmão. Eu estou abençoado. Não tenho tudo o que quero, mas tenho tudo o que amo. Eu tenho Deus.
E a qualquer momento Deus pode acalmar a tempestade e transformar em bonança. A qualquer momento Deus pode virar dos avessos essa situação. Ele transforma a água em vinho, faz a poeira se transformar em ouro. Não deu glória a Deus aí, mas tudo bem. Ele faz a mulher estéril dar à luz e ser mãe de muitos filhos. Ele pode fazer infinitamente mais além do que pensamos ou pedimos. Qualquer momento. Deixa eu ser profeta aqui. Tem pessoas aqui que vai viver essa semana o de repente de Deus. Pastor, estou arrepiado. A palavra de repente no dicionário Aurélio significa sem aviso prévio. Deus vai te pegar de surpresa e vai te surpreender. Mas você vai ter que passar pela humilhação. Porque os humilhados serão o quê, irmão? Exaltados. Quem quer ser humilhado? Ninguém. Jesus foi humilhado. Mas Deus o exaltou, fazendo triunfar sobre a morte e nos dando vida juntamente com Ele. Deus é tremendo. Deus trabalha na contramão da lógica. Daniel é lançado lá dentro. E eu não vou falar nem quantos leões tinham lá dentro, senão você não vai dormir de noite. Tinham 7 jaulas de leões lá dentro. Tem que ser o número 7, né? O número da perfeição, da totalidade, o número de Deus. Quando movia-se a entrada era uma pedra, havia uma escada. E quando movia a pedra, as jaulas se abriam sozinhas, automaticamente. Um esquema que tinha lá. E os leões famintos saíam. Daniel desceu a cova e ficou no meio dos leões. E o texto sagrado diz que foi uma noite. E aqui vem a oração de Davi. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Foi uma noite negra, foi uma noite difícil. Eu tentei imaginar o que ele sentiu lá, irmão Wendel. O que ele sentiu lá dentro, igreja? Quase 100 leões olhando para ele, todos famintos. Qual foi a sensação? Um medo crônico? É uma situação medonha. Estava na ânsia da morte? Sim. Estava no tudo ou nada? Também. Eu falei, Deus, o que ele sentiu? E Deus me revelou e eu quero te entregar. Quando os desafios da vida aparecer, quando os problemas vier, quando a situação começar a ir de mal a pior, o mar ficar revolto, sabe o que você tem que sentir? Confiança. Salmo 125 diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Olhe para cá. Sabe o que é confiança? Não é o mesmo que respeito. Respeito você só tem quando você dá. Respeitar para ser. Confiança é de contínuo, é de andar junto. Confiança é no dia a dia, é na vivência. Daniel vivia na presença de Deus. E ele confiava piamente no Senhor Deus. Ainda que lhe custasse a vida, ele confiava. A confiança é a base do relacionamento com Deus. Escuta, igreja. Ou você confia, ou então está tudo acabado. Game over. Jogo terminado. Fala para alguém que está do teu lado. Confia. Confia no Senhor. E Ele satisfará o desejo do teu coração. Por que você está com o pé atrás com o Senhor? Por que você coxinha entre dois pensamentos? Um dia você pensa, vai dar certo, essa é a semana da vitória. Daqui a pouco murchou. Fala, eu acho que vai dar certo. O reino de Deus não funciona com achismo, irmão. É sim, sim e não, não. A fé é certeza, não tem meia fé. Não existe meio termo.
Não tem como chutar com 2 pés em cima do muro. Ou confia, ou desconfia. Só quem confia no Senhor, deixa eu ver essa noite, você vai ser beneficiado por essa confiança. Confiança é porque você tem uma aliança com Ele. E Daniel estava lá quando de repente, eu estou falando, de repente, ninguém deu glória a Deus, vamos ver. Quando de repente, entendeu agora, né? Você está na situação. Eu estou pregando para pessoas aqui que estão passando na tábua, ao fio da navalha. O Espírito de Deus está falando comigo. Você está passando por uma situação delicada, hein, irmã? Ô irmão, está apertando, está apertando. Essa dor é só sua, eu sei disso. Mas o de repente de Deus acontece. De repente, Deus interveio na situação de Daniel. Olha que coisa interessante. Deus não livrou, mas Deus trabalhou. Deus não livrou Daniel da situação, mas Deus trabalhou dentro da situação. Se não pegar essa agora, pelo amor de Deus, Jesus. Deus trabalhou dentro da situação, Deus trabalhou dentro da cova. O texto sagrado diz que Deus enviou um anjo. E o anjo fez uma coisa inusitada. O anjo fechou o quê? Ah, não, só o Wendel respondeu. O anjo fez uma coisa inédita. O que o anjo fez? Lá dentro da cova, fechou o quê? Se fechou, olha como que é fácil entender as escrituras. Se fechou a boca do leão, porque a boca estava como? Aberta. Parece que não vai acontecer nada. Essa irmã que está aqui, ó, de azul na minha frente, do lado de uma criança. Parece, irmã, que não vai acontecer nada. Mas o Senhor manda te dizer: vai acontecer. Vai acontecer. Amanto remi calabá. Prepara o teu coração para receber a bondade de Deus. Os céus está baixinho aqui esta noite. O céu está em movimento em teu favor. E tu verás as mãos de Deus que por ti trabalha. Não te desespere, confia e espera. Fechou a boca, porque a boca estava aberta. A noite findou, o dia raiou e o rei foi lá ver se o Deus de Daniel era tudo aquilo que dizia Daniel ser. E o rei disse: Daniel! E aquela multidão que foi ver jogar Daniel lá também estava lá. Os telespectadores, a arquibancada da vida. Eu vou falar, Jesus. Daniel, o Deus a quem tu verdadeiramente serves pôde te livrar dos leões. E houve um silêncio. Segura aí, Thales. Houve um silêncio. Desse jeito. Aí de repente, Thales, Daniel levantou a voz e disse: vive, ó rei! Vive eternamente, rei! O meu Deus, Ele enviou o anjo, e o anjo fechou a boca dos leões, porque foi encontrada inocência em mim. Segura essa: Deus não passa por inocente o culpado, irmão. Ele não faz isso. Deus é o justo juiz que julga com equidade. Primeira coisa que ele disse: o meu Deus. E o rei mandou tirar Daniel de lá, sem nenhum dano, sem nenhum arranhão, nem um fio de cabelo se perdeu. Você vai sair dessa. E a multidão vai ver. Não é que você quer que todos vejam. Tem pessoas que têm necessidade de provar para alguém que Deus é na vida dela, irmão. Luta desnecessária isso. O que Deus vai fazer na tua vida, como fez na vida de Daniel, é para mostrar que Ele é o grande, Ele é o exaltado. O que Deus vai fazer na tua vida não é para provar para ninguém, não. É para provar para você mesmo. Para você mesmo, que Ele promete e cumpre. Livramento está acontecendo agora. Os que acompanham pelas redes sociais, livramentos agora. O leão é um símbolo do próprio diabo, do
próprio Satanás. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Coloca para nós aqui, irmão, que eu já vou caminhar para o final, vou encerrar. Irmãos, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor, não é ao redor, é derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Dá para colocar aqui, irmã? 1 Pedro 5, versículo 8. Até isso o adversário tenta imitar Deus. Porque no reino animal, Deus usa o símbolo do leão, o símbolo de força, de liderança, de autoridade. Se ele está ao derredor, quem que está ao redor de você? O anjo. Salmo 37. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Você não está vendo, mas cada um aqui está acompanhado por um anjo poderoso. Olha lá. Ó. Derredor. Bramando como leão. Ele tentou. Ele é chamado tentador. Só que ele se frustrou. Ele não conseguiu. Daniel saiu dali e o rei fez um novo edito. Bendito seja o Deus de Daniel. Bendito seja o Deus da igreja Templo da Glória de Deus, que faz sinal nos céus e na terra e livrou Daniel da boca dos leões. Sabe o que Deus está mandando falar aqui? Que Ele vai te livrar dessa situação. Você vai sair dessa cova. Olha, Daniel era para estar em cima. O rei pensava em constituir. Olha onde ele foi parar. Declínio, embaixo. Deus tirou ele de lá e colocou ele num lugar de honra. E o nome do Senhor foi glorificado. Foi glorificado. Eu quero convidar você que está passando por uma situação delicada, uma situação difícil, um problema insolúvel, que não tem como resolver. Você já fez de tripa coração, como diz a minha mãe. Já deu o melhor de si, já se esforçou, já correu atrás e não conseguiu êxito, não conseguiu sucesso, não alcançou resultado. Fica de pé que nós vamos orar agora. Fica de pé, igreja. Fica de pé comigo, você que tem um problema. Preste atenção. A oração é a chave mestra para o impossível. O teu problema não é dinheiro. Senão você já tinha feito um empréstimo, corrido atrás de um agiota. Teu problema não é dinheiro. Teu problema é de origem espiritual. Essa perseguição não veio para te matar. Ela veio para te definir. Eu vou repetir isso. Essa perseguição, essa conspiração não veio para te matar. Ela veio para te definir. Quem vence sem risco, triunfa sem glória. Pastor Stanislau um dia falou para mim, Atalaia, se você não arriscar, você não vai prosperar. A palavra prosperar não quer dizer valores em cédula de notas ou através de via Pix. Não, não é só isso, irmão. Prosperar é alcançar, é galgar, é adquirir, tomar posse daquilo que é teu por direito. Sem risco. Tem hora que você tem que colocar a cabeça a prêmio, como João Batista. A cabeça de João Batista foi para a bandeja, mas a profecia ninguém conseguiu calar. Nós vamos orar. Coloque a mão direita no teu coração. Fala com Deus agora acerca da tua situação, que a minha eu conheço. Fale a Deus acerca da tua situação. Rasga o coração agora. O Senhor Deus está dando livramento para alguém da tua família. Não vai ter velório, Satanás. Não vai ter vestes de luto. Vai ter sim um culto de ação de graça nessa família, para agradecer ao Senhor Deus dos céus, no nome de Jesus, pelo grande livramento que o Senhor nos dá nessa hora. Você vai receber um telefonema, vai orando, dizendo, olha, quase que aquela pessoa se foi, mas Deus protegeu, Deus deu livramento. Enquanto a equipe de louvor prepara o louvor, vai, continua orando. Continua, Daniel. Tem Daniel aqui. Tem Ana orando com amargura de alma. Tem.
Nas redes sociais, tem alguém orando? Ore agora. A tua oração está mexendo com o céu. Crente, irmão, ele não luta com as forças dos braços, ele luta de joelho. É de joelho que você vence. Capacidade, intelectualidade, talentos não gera o que uma oração feita por um servo de Deus pode gerar. A oração de um justo pode muito seus efeitos. Isso, vai orando, igreja. Vai orando. Vai orando. Essa é a oração que vai trazer o resultado para a tua vida. Você está no tudo ou nada. Ou vai ou racha. Ou é ou não é. Ou Deus é Deus, ou Deus é Deus.